Olá! Hoje vamos meditar sobre o Evangelho que se encontra em Marcos, no capítulo 7, do versículo 31 ao 37, que é o que nós leremos no próximo domingo, 23º do tempo comum. No versículo 31, nós lemos o lugar onde Jesus se encontra, ou o trajeto que Jesus faz, e esse atravessar a região da Decápole significa fazer um percurso bastante grande, considerando o lugar onde Jesus queria ir. É um desvio. Em Marcos, vemos outros desvios de Jesus, ou vemos outros momentos em que Nosso Senhor quer ficar sozinho com seus discípulos, como que um momento de intimidade, um momento com as pessoas mais íntimas, em que ele pode transmitir seus ensinamentos em paz. Hoje, nós também queremos ficar a sós com Jesus, então vale a pena esse esforço de deixar os nossos afazeres e deixar tudo aquilo que possa nos distrair para estar na presença do Senhor e ouvir a sua palavra. No versículo 33, vemos esse movimento de Jesus afastando-se da multidão. Pode ter sido simplesmente para evitar uma distração e uma publicidade desnecessária naquele momento, mas também podemos crer que Jesus, considerando a importância que tem cada pessoa para ele, precisa ter esse encontro íntimo com essa pessoa, esse momento de estar a sós para comunicar algo importante, algo que era só para ele. Um momento mais intimista, personalista, porque aquele momento ou aquela pessoa não é mais uma na multidão. A metodologia de Jesus de curar o homem é cheia de detalhes. O que é indicativo do Evangelho de Marcos, Jesus coloca os dedos nos ouvidos do homem, em seguida cuspiu e tocou-lhe a língua. Na primeira observação, nota-se que Jesus está identificando as doenças que essa pessoa traz. E a metodologia de Jesus é cheia de detalhes. Jesus coloca os dedos no ouvido. A cura nessa história parece ser projetada para evocar a cooperação da fé e de apresentar a ideia de que com a fé será ampliada com a vontade de Deus os ensinamentos de Cristo. É um gesto simbólico, como que sacramental. Tem que tocar para comunicar um poder e para que Deus realize então aquilo que Ele quer. Como acontece com os sacramentos, com a Eucaristia, no batismo. A força não está no pão, a força não está na água, a força está em Deus. E é Deus que transforma, é Deus que cura. É a palavra que acompanha os sinais que tem o poder de realizar a obra de Deus. E aqui é a palavra de Cristo, Efatá, uma palavra com uma força, com poder. Inclusive Marcos quis manter a palavra original no aramaico, Efatá, em lugar de usar o grego bíblico. E também o termo que Marcos usa para se referir ao surdo-mudo é o mesmo que usa Isaías no capítulo 35, e é um modo também de fazer referência às profecias. Jesus é o cumprimento de todas as profecias, e aqui nós encontramos Jesus Cristo cumprindo, realizando a profecia, porque Ele é a palavra encarnada. Depois, no versículo 35, encontramos a cura. E essa cura, que é de uma surdez, mudez, vista no tempo de Jesus como castigo pelos pecados. Essa doença física também é um sinal de um mal espiritual. E vemos que esse poder, essa habilidade de Cristo de curar, tem a ver não só com um poder como de um médico que sara uma doença, mas também vai além disso. É um poder de alguém capaz de expulsar os demônios e vencer o próprio pecado, que é o mal espiritual por excelência. No último versículo desse trecho, 37, nós lemos: Jesus fazia bem todas as coisas. E o que também nos remete ao Antigo Testamento, ao livro do Gênesis, Deus viu que tudo era bom. Porém, acontece que o pecado manchou a criação, o pecado afastou o homem do seu Criador,
E a partir de agora, o homem precisa de um Salvador. E esse Salvador chegou. Cristo restitui a esse homem uma natureza saudável. Cristo restitui ao homem a seu estado original de união com Deus. É isso que Cristo simboliza também com essa cura. Agora, Deus está no meio de nós para restaurar a nossa energia, a nossa natureza ferida pelo pecado e assim nos salvar. Essa saliva que Jesus usa para tocar a língua desse homem é de algum modo um sinal dessa força vital que sai de Cristo. Ele é a fonte de toda a vida e Ele está nos comunicando essa vida para que a tenhamos em abundância. Vamos fazer agora algumas reflexões sobre o texto de hoje. A primeira pode ser: o que Jesus quer dizer com Éfatá? Nós já falamos anteriormente que Éfatá significa abre-te, é a palavra do aramaico, que para Jesus essa palavra tem uma força especial e por isso Marcos a conserva no original aramaico. Mas podemos pensar que Jesus tinha alguma intenção, além de, ao dizer Éfatá, ele não só se dirigia aos ouvidos e à boca desse surdo-mudo, para que ele abrisse esses ouvidos à palavra de Deus ou fosse capaz de proclamá-la. Vejam que Jesus, ele olha para o céu para pronunciar essas palavras, o que pode ser indicativo. Podemos até imaginar que é uma oração ao Pai, porque o Pai é a fonte do poder de Cristo, então para realizar o milagre ele invoca esse poder. Mas também podemos pensar que Jesus está dizendo ao próprio céu que se abra para acolher esse novo homem que ele está recriando, que ele está salvando, para que essa seja a sua morada definitiva. O poder de Cristo, a expressão da sua misericórdia e pela força do seu sacrifício, ele abre o céu a todos os homens. Uma segunda reflexão pode ser também: por que Jesus pediu para que não se divulgasse a cura? Se ele é o Salvador, se ele quer que todos recebam sua mensagem, isso pode parecer estranho para nós. Marcos revela o Evangelho, ou revela a identidade de Cristo de um modo progressivo. Aqui, algo que nós podemos também entender, embora não esgotar, ou terminar de responder essa pergunta, é que Jesus, como ia revelando progressivamente a sua identidade, talvez considerasse que nesse momento as pessoas não estavam em condições de saber o que ele tinha feito, porque não seriam capazes de compreender quem ele era. E talvez não fossem capazes assim de acolher o Messias. E também podemos imaginar que esse segredo tinha a ver com essa incapacidade dos discípulos e dos ouvintes de entender, de reconhecer a divindade de Cristo, quem ele era realmente. Então o segredo, na verdade, não é que Cristo queira impor, é um segredo necessário porque as pessoas têm o seu coração fechado e não estão em condições de acolher Jesus Cristo, o Filho de Deus. E por fim, gostaria de lhes propor essa última reflexão. Quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Efeito natural. As pessoas ficaram encantadas com o que Cristo tinha feito. Se nós também nos encantamos com Cristo, o que nos falta para divulgar os milagres, a mensagem e a própria pessoa de Cristo a todas as pessoas que estão perto de nós? E de que modo podemos fazê-lo? Deixo aí para a reflexão de vocês. Que Deus os abençoe.